bem, nós estamos de volta. Este é o vídeo 5 do treinamento apostólico, fase 3, né? O tema é Vida Vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre a importância das nossas atitudes. A gente tem que saber dividir muito direitinho o que tem a ver com salvação e o que tem a ver com as nossas conquistas diante de Deus, tá? Por exemplo, salvação a gente sabe que não vem de obras, vem de Deus, é um dom de Deus. Então, Efésios 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte, que a salvação nós conquistamos pela graça, mediante a fé. É dom de Deus. Ninguém pode conquistar a salvação por obras próprias, para que ninguém se glorie disso, né? Então é muito importante, a gente deixa isso muito claro, porque tem muitas pessoas que acham que serão salvas porque vão fazer isso, vão se vestir desta ou daquela forma, vão fazer isso, deixar de fazer aquilo. Salvação é dom de Deus, a gente tem que deixar isso muito claro. Até o ladrão lá na cruz, que não merecia nada, creu e foi salvo. A salvação é pela graça, mediante a fé, é o que está escrito em Efésios capítulo 8, versículo 9, e ali o apóstolo Paulo deixa bem claro, para que ninguém se glorie. A salvação ninguém pode conseguir porque deixou de fazer isso ou fez aquilo, tá ok? Então salvação é algo que já está definido, né? Nós cremos, colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e pronto, Ele nos salvou. Jesus não morreu em vão naquela cruz lá em Jerusalém. Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, nós temos, lógico, né, nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas decisões, e Deus permitiu que nós tenhamos o direito de escolher. Ele colocou, por exemplo, Adão lá no jardim do Éden, disse o que ele queria e o que ele não queria, e deixou Adão decidir. E Adão acabou optando por fazer aquilo que Deus o havia proibido de fazer. As consequências nós sofremos até hoje, por sermos descendentes de Adão e Eva. Então, os nossos resultados, quer dizer, o que nós vamos conseguir na vida, que vem da parte do Senhor, vai depender muito das nossas atitudes. E não adianta, muitas vezes, nós dizermos que somos pessoas de fé, se as nossas atitudes não são condizentes com aquilo que nós falamos, né? Então veja bem, vamos repetir. Salvação vem quando nós cremos, entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Então a salvação vem de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, as nossas atitudes vão determinar que tipo de relação nós vamos ter com Deus, que tipo de vida nós vamos ter diante do Senhor, até onde, até quando, de que maneira Deus irá nos abençoar ou não, né? Os limites do mover de Deus na nossa vida vão depender diretamente das nossas atitudes, né? Porque as nossas atitudes de fé conquistam o coração de Deus. Então eu acho muito legal que a gente faça essa separação do que é salvação. Salvação é dom de Deus, a gente não tem que ficar, ninguém precisa pagar promessa para ser salvo, ninguém precisa subir as escadarias da penha de joelhos, como era bastante comum há pouco tempo atrás, para melhorar a sua condição espiritual diante de Deus, né? Salvação, não se tem que pagar mais preço nenhum para buscar a salvação, porque a obra já foi completa. Jesus disse que está consumado. Salvação é dom de Deus pela graça, mediante a fé. Agora, esses resultados aqui é que a gente tem que discutir, né? O que Deus vai fazer na sua vida depende muito das suas atitudes, porque atitudes de fé conquistam o coração de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz que a fé sem obras é morta. O que Tiago queria dizer? Ora, se eu digo que tem fé, tá? Eu tenho muita fé,
mas as minhas atitudes não são condizentes com aquilo que eu estou falando, verbalizando, então não adianta nada. Quer dizer, a fé sem obras é morta. Se eu digo que tenho fé, se eu creio que algo vai acontecer, minhas atitudes precisam estar alinhadas com aquilo que eu falo. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra coisa diferente, né? Seria um equívoco. Então, a fé sem obras é morta. Quando você diz que tem fé, as suas atitudes precisam demonstrar essa fé que você diz ter, né? E isso certamente vai influenciar nos resultados que você terá ao longo da sua vida cristã. Nós estamos falando de vida vitoriosa, quer dizer, Deus prometeu muitas coisas para você. Deus disse que faria muitas coisas boas na sua vida. Agora, como é que você vai conquistar isso da parte do Senhor? Não só falando que tem fé, mas agindo em conformidade com essa fé que você diz ter no seu coração. As suas atitudes precisam ser coerentes com o seu discurso, ok? Bom, nós separamos aqui alguns textos bíblicos, alguns acontecimentos para a gente mergulhar um pouquinho mais, né, nesse assunto. Primeiro, eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 3, versos 16 e 17. Havia uma seca tremenda lá em Israel. E aí o Senhor queria resolver esse problema. Ele disse que daria água para que todos bebessem, né? E aí, na época do profeta Eliseu. E o que aconteceu? O que Deus diz aqui em 2 Reis, capítulo 3, versos 16 e 17, eu já tinha deixado aberto aqui na minha Bíblia, diz assim: E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então vamos entender o que a gente está falando aqui acerca de atitudes. Ora, havia o que em Israel? Uma seca, né? Então todo mundo estava sofrendo por causa daquela seca. E aí o que aconteceu? Deus disse, olha, eu vou dar água para vocês em quantidade, vocês vão beber, vão saciar a sede de vocês, vão matar a sede dos animais. O que eu quero que vocês façam? Ele diz aqui, olha, fazei neste vale muitas covas. Então, para receber a promessa de Deus, para que o Senhor fizesse surgir a água de uma forma miraculosa, era preciso que eles fizessem o quê? Que eles cavassem covas, né? Eles tinham que cavar covas, tá? Abrir buracos, tipo poços, né? Eles iam cavar covas e Deus então iria fazer surgir a água, né? Agora, aí é que entra a atitude de fé. Quer dizer, se eles não acreditassem na promessa, certamente eles não iam cavar as covas, porque eles sabiam que havia seca, não adiantaria cavar a cova porque não ia dar água, não ia aparecer água. Seria uma loucura cavar covas. Era preciso que as atitudes fossem realmente de fé, que eles acreditassem na promessa do Senhor. Você está entendendo o que é atitude de fé? Vamos ver esse segundo caso aqui, olha, do azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículos 3 e 4. Logo a seguir, né? 2 Reis, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim, olha, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra então e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Então vamos ver. O profeta chega à casa de uma viúva, e ela não tinha nada em casa, né? E aí
ela disse que só tinha lá uma botija de azeite. O que o profeta diz? Vai, pede emprestada muitas vasilhas, né? Então, aquela mulher tinha que sair em busca de vasilhas. Ela tinha que pedir às vizinhas, às suas amigas, muitas vasilhas, porque o Senhor prometeu que ia multiplicar o azeite dela. E aí é que entra mais uma vez a atitude de fé. Se ela não acreditasse, ela não sairia para buscar as vasilhas. Diz a Bíblia que ela saiu, pegou as vasilhas, levou para casa e Deus multiplicou o azeite daquela viúva, enchendo todas as vasilhas que ela havia conseguido. Você entende? Se ela dissesse que tinha fé, mas não fosse buscar as vasilhas, ou seja, se não houvesse atitudes, então ela não teria experimentado esse milagre. Ou seja, confirma aqui o que está escrito em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta, não adianta para nada. Vamos a mais esse caso, a cura de Naamã. Você já, obviamente, conhece aí a história de Naamã, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado daquela lepra, né? Vamos ler, 2 Reis, porque é livro, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Deixa eu ver aqui, diz assim, olha: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Qual era a doença de Naamã? Quem sabe? Lepra, né? E ele foi falar com o profeta disse: olha, você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Quer dizer, para que ele fosse curado, ele teria que viajar ao Rio Jordão, tá? E mergulhar 7 vezes. Não podia ser 5, 3 vezes, tinha que ser 7 vezes. Ele teria que acreditar na palavra do profeta e teria que ter uma atitude de fé. Você consegue entender? Infelizmente, muita gente diz que tem fé, mas quando vem uma dificuldade começa a murmurar. Às vezes as pessoas dizem que tem muita fé, aí você vai orientá-las e diz assim: olha, a Bíblia ensina que se você pegar a 10ª parte de todo o dinheiro que passa pelas tuas mãos, todo o ganho que você tem, e separar a 10ª parte, consagrar para Deus, que é o seu dízimo do Senhor, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. A pessoa fica assim, amém, amém. Mas na prática, ela não consegue fazer. Por quê? Porque o discurso é um, mas a atitude é outra. A pessoa pensa assim, não, mas vai faltar para mim. Se eu der o dízimo, como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu der o dízimo do Senhor, se eu consagrar o dízimo, a 10ª parte, eu não vou ter dinheiro para pagar aquilo, Quer dizer, a pessoa não está tendo uma atitude de fé, ela não acredita na palavra do Senhor, entendeu? Então, se o Senhor disse para Naamã, através do profeta, vai e mergulha 7 vezes, porque você vai experimentar a cura, então é isso que tem que acontecer. Diz a Bíblia que Naamã foi, mesmo meio contrariado, sem entender, ele foi, mergulhou as 7 vezes, e o que aconteceu? Ficou curado. Entende? Então a importância de não só falar, não só achar que dá certo, mas agir, ter atitude de fé, é isso que conquista o coração do Senhor. Nós temos mais um caso do cego lá de Jerusalém, é João 9:7. Todo mundo conhece essa passagem bíblica. Eu vou abrir aqui na Bíblia. João, capítulo 9, versículo 7. Diz aqui, olha, eu vou ler os 6 e o 7. Havia um cego, né? O cego lá em Jerusalém, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele, mandou ele se lavar. É isso que está escrito aqui, olha. João 9, 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Que maravilha! Tá vendo? Então, você tem aqui mais uma vez, tá, uma atitude de fé.
ele teve que ir ao tanque de Siloé, né, de Jerusalém, onde ele estava, até o tanque de Siloé. Eu tenho estado lá muitas vezes. É uma descida íngreme, é lá embaixo o tanque de Siloé, o que significa que aquele cego teve que se deslocar um bom caminho até chegar ao tanque de Siloé. Ele ainda estava cego, mas ele creu, ele teve uma atitude de fé. Ele não somente ouviu a palavra dita pelo Senhor Jesus, mas ele agiu, ele teve uma atitude de fé, ele foi ao tanque de Siloé, então ele foi curado. Você está entendendo? Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, nós temos também uma atitude de Moisés. Eu não vou ler aqui para a gente adiantar. Moisés foge do Egito, sai do Egito, comandando todo o povo de Israel. Aí, de repente, no meio do deserto, chega até a altura do Mar Vermelho. E aí ele observa que os egípcios estavam na sua captura, vindo na sua retaguarda, né? O que ele faz? Se depara com aquela situação e ele dobra os seus joelhos e começa a clamar ao Senhor, E o que o Senhor diz então? Pergunta a Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Olha só que pergunta incrível. Por que, Moisés, que você está clamando? Diga ao povo que marche. Ou seja, naquele momento, o que Deus esperava de Moisés não era que ele ficasse ali, ó Senhor, o que nós vamos fazer agora, Senhor? O que eu vou fazer, Senhor? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Naquele momento, a ordem era agir, atitude de fé. Ele diz: diga ao povo que marche, né? Porque clamas a mim, Moisés? Como se Deus estivesse perguntando a Moisés: o que você acha? Que é hora de ficar aí clamando? Não, agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Você entende? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: ah, bispo, todo domingo eu gosto de jejuar. Aí quando eu jejuo, fico meio caidinha, mas eu fico ali jejuando todo domingo. E essa pessoa era uma obreira da igreja. E eu disse para ela: olha, você está fazendo errado. Você deve jejuar quinta, sexta, sábado. Agora, domingo, quando você vier para a batalha, eu preciso de você em pé. É atitude. Domingo não é hora de ficar jejum. Não, domingo é hora de mandar o povo marchar, sabe? Então, essas atitudes de fé é que vão conquistar o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé, olha só, a fé sem obras é morta. Se a pessoa não tem obras, se ela tem fé, mas ela não faz, não adianta nada. Nada. Bom, é disso que nós falamos aqui no vídeo 5, atitude. Quais têm sido as suas atitudes? Entendeu? Se você quer parar de fumar, não adianta você ficar: Senhor, oh Senhor, eu quero tanto parar de fumar. Não, é atitude. É você pegar, jogar o cigarro no chão, pisar em cima do cigarro, falar: Satanás, você está repreendido, eu não te quero mais na minha vida, você vai tirar minha saúde? Não, não vai não. Está repreendido em nome de Jesus. Atitude. Quando você sentir vontade de fumar de novo, você está repreendido. Tem gente que fala assim: eu sou de fé. Ah, mas eu não consigo largar o cigarro. Eu não consigo. Quer dizer, onde está a atitude de fé? Está falando uma coisa e fazendo outra. Você está entendendo? Fé é ação, é atitude. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. É muito forte, muito forte. Vocês vão entender na jornada cristã que as nossas atitudes é que vão determinar os nossos resultados. Você pega na Bíblia Sagrada todos os homens que tiveram atitude, que foram lá, que fizeram acontecer, arrebentaram. Agora, tem pessoas que ficam só no Salmo 40, né? Esperei confiantemente no Senhor, tal, entendeu? Aí fica toda a vida esperando que Deus faça aquilo que eles deveriam fazer. Meu irmão, minha irmã, atitude de fé. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Deus é conosco, a bênção do Senhor está sobre você. Você tem que fazer alguma coisa, trabalha por conta própria, você tem que se lançar, se lança, vai pela fé, vai que Deus é contigo. Tá bom? Graça e paz, te vejo no nosso próximo vídeo.